Minha missão é fazer você passar. Mantenha-se sempre focado e determinado a alcançar os seus objetivos. Na aula de hoje, teremos questões de Direito Processual Penal. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de Elite e o Clube para a Área Policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Banca CESP 2014, TJ, titular notarial. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, inclusive interceptações telefônicas em curso e não documentadas no bojo dos autos da investigação. Item errado. Súmula vinculante número 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Logo, o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. Banca CESP 2014, TJ, titular notarial. No curso da tramitação do inquérito policial, o delegado de polícia, quando verificada a inexistência de indícios de autoria, deverá arquivar os autos do inquérito policial. Item errado. O delegado de polícia não poderá mandar arquivar autos do IP nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP 2014, TJ, titular notarial. No curso da tramitação do inquérito policial, o delegado de polícia, nos crimes em que a pena máxima culminada não extrapole 8 anos de reclusão, poderá conceder liberdade provisória independentemente de fiança. Item errado. A autoridade policial somente pode arbitrar a fiança em relação aos crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos de privação de liberdade, conforme artigo 322 do CPP. Banca CESP 2018, Polícia Civil, delegado. Em atendimento ao princípio da legalidade no processo penal brasileiro, são inadmissíveis provas não previstas expressamente no CPP. Item errado. O Brasil não adotou o sistema taxativo da prova. O sistema taxativo implica a impossibilidade de produção de outros meios de prova que não sejam aqueles expressamente previstos na lei processual. No Brasil, é possível a utilização de meios de prova inominados ou atípicos, não previstos expressamente na lei. CESP 2015, TJDFT, Oficial de Justiça. A respeito de prova criminal, de medidas cautelares e de prisão processual, julgue os itens que se seguem. No caso de haver resistência do morador, permite-se o uso da força na busca domiciliar iniciada de dia e continuada à noite, com a exibição de mandado judicial, devendo a diligência ser presenciada por 2 testemunhas que poderão atestar a sua regularidade. Item correto. Esta é a exata previsão contida no artigo 245,
caput e parágrafos 3º e 7º do CPP. Bancacesp, 2018, Polícia Federal, agente. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado o inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Caso declarações de José sejam divergentes de declarações de testemunhas da receptação praticada, poderá ser realizada a acareação, que é uma medida cabível exclusivamente na fase investigatória. Item errado. A acareação não é admitida apenas na fase de investigação, sendo admitida também durante o processo, na forma do artigo 229 do CPP. Bancacesp, 2018, Polícia Federal, escrivão. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. A busca no depósito onde estão armazenados os cigarros contrabandeados será precedida da expedição de um mandado de busca e apreensão, que deverá incluir vários itens, sendo imprescindível apenas a indicação precisa do local da diligência e a assinatura da autoridade que expedir esse documento. Item errado. Não basta apenas a indicação do local preciso em que será realizada a diligência e a assinatura da autoridade, sendo necessárias as demais informações elencadas no artigo 243 do CPP. Por exemplo, mencionar o motivo e os fins da diligência. Bancacesp 2019, PRF. A entrada forçada em determinado domicílio é lícita, mesmo sem mandado judicial e ainda que durante a noite, caso esteja ocorrendo dentro da casa situação de flagrante delito nas modalidades próprio, impróprio ou ficto. Item correto. Parte da doutrina entende que somente o flagrante próprio admitiria a violação do domicílio, mas outros entendem que qualquer modalidade de flagrante admitiria a violação do domicílio, até por não haver qualquer limitação legal quanto à modalidade de flagrante. Logo, qualquer hipótese de flagrante admitiria a violação do domicílio. Observação: o CESP, seguindo a linha majoritária, entendeu estar correta. Bancacesp, 2013, Polícia Federal, delegado de polícia. Fábio, delegado, tendo recebido denúncia anônima na qual seus subordinados eram acusados de participar de esquema criminoso relacionado ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, instaurou de imediato o inquérito policial e requereu a interceptação das comunicações telefônicas dos envolvidos, que, devidamente autorizado pela Justiça Estadual, foi executada pela Polícia Militar. No decorrer das investigações conduzidas a partir da interceptação das comunicações telefônicas, verificou-se que os indiciados contavam com a ajuda de integrantes das Forças Armadas para praticar os delitos, utilizando aviões da aeronáutica para o envio da substância entorpecente para o exterior. O inquérito passou a tramitar na Justiça Federal, que prorrogou por diversas vezes o período de interceptação. Com a denúncia na Justiça Federal, as informações colhidas na intercepção foram reproduzidas em CD-ROM, tendo sido apenas as conversas diretamente relacionadas aos fatos investigados transcritas nos autos.
Acerca dessa situação hipotética e do procedimento relativo às interceptações telefônicas, julgue os itens a seguir. Ao instaurar imediatamente inquérito policial e requerer as interceptações telefônicas para averiguar as acusações contra seus comandados, o delegado em questão agiu corretamente, em obediência ao princípio da moralidade administrativa. Item errado. O delegado agiu errado, pois o STF possui entendimento no sentido de que o IP não pode ser instaurado com base exclusivamente em delação apócrifa, denúncia anônima. Nestes casos, a autoridade policial deve proceder à realização de diligências preliminares com vistas a apurar a procedência das informações e, se for o caso, instaurar um inquérito policial. Bancasesp 2013, Polícia Federal, Delegado de Polícia. Um delegado da Polícia Federal instaurou inquérito policial mediante portaria para investigar a conduta de deputado federal suspeito da prática de crimes contra a administração pública. Intimado para a oitiva nos autos, o parlamentar impetrou habeas corpus contra o ato da autoridade policial, sob o argumento de usurpação de competência originária do STF. Nessa situação hipotética, assiste razão ao impetrante, visto que, para a instauração do procedimento policial, é necessário que a autoridade policial obtenha prévia autorização da Câmara dos Deputados ou do STF. Item errado. O STF solidificou o entendimento no sentido de que a autoridade policial, de fato, necessita de prévia autorização para a instauração de inquérito policial contra pessoas detentoras de foro por prerrogativa de função, mas a autorização deve ser dada pelo tribunal competente para o processo e julgamento da futura ação penal, no caso dos deputados federais, o STF. Bancasesp 2013, Polícia Federal, escrivão. Acerca do inquérito policial, julgue os itens seguintes. A conclusão do inquérito policial é precedida de relatório final, no qual é descrito todo o procedimento adotado no curso da investigação para esclarecer a autoria e a materialidade. A ausência desse relatório e de indiciamento formal do investigado não resulta em prejuízos para a persecução penal, não podendo o juiz ou órgão do Ministério Público determinar o retorno da investigação à autoridade para concretizá-los, já que constitui mera irregularidade funcional a ser apurada na esfera disciplinar. Item correto. Nos termos do artigo 16, os autos do IP somente poderão retornar à autoridade policial no caso de ser necessária a realização de alguma outra diligência. O relatório do IP não é uma diligência, mas uma simples peça descritiva na qual são elencados os atos praticados no bojo do IP. Sua ausência constitui mera irregularidade. Este é o entendimento doutrinário e jurisprudencial. Bancasesp 2013, PF Escrivão. Acerca do inquérito policial, julgue os itens seguintes. O princípio que rege a atividade da Polícia Judiciária impõe a obrigatoriedade de investigar o fato e a sua autoria, o que resulta na hiperatividade da autoridade policial de instaurar inquérito policial em todos os casos em que receber comunicação da prática de infrações penais. A ausência de instauração do procedimento investigativo policial enseja a responsabilidade da autoridade e dos demais agentes envolvidos nos termos da legislação de regência, vez que resultará em arquivamento indireto de peça informativa. Item errado.
Nem sempre a autoridade policial deverá instaurar inquérito quando receber comunicação de prática de infrações penais por duas razões. Primeiro, pode ser que a autoridade policial não verifique a existência de indícios mínimos de infração penal. Segundo, pode ser que se trate de ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação, e, nestes casos, a manifestação da vítima é indispensável à abertura do inquérito policial. Banca-CESP, 2013, Polícia Federal. Acerca do inquérito policial, julgue os itens seguintes. O valor probatório do inquérito policial, como regra, é considerado relativo, entretanto, nada obsta que o juiz absolva o réu por decisão fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Item correto. O inquérito policial possui valor probatório reduzido por uma razão. Ele não possui contraditório nem ampla defesa, mas o valor reduzido que é atribuído às provas do inquérito policial é uma forma de proteção do indiciado acusado. Desta forma, o juiz não pode condená-lo tendo como base apenas provas produzidas dentro do IP. Por outro lado, nada impede que o juiz absolva o acusado tendo como provas apenas aquelas produzidas no IP, já que, neste caso, não há qualquer prejuízo ao acusado. Banca-CESP, 2013, PRF. O Ministério Público pode oferecer a denúncia ainda que não disponha do inquérito relatado pela autoridade policial. Item correto. O inquérito policial é uma peça que visa a colheita de elementos de convicção para o ajuizamento da ação penal por seu titular nas ações penais públicas, o MP. Caso o titular da ação penal já disponha dos elementos necessários, prova da materialidade e indícios de autoria, poderá ajuizar a ação penal mesmo sem a conclusão do IP. Banca-CESP, 2013, DEPEN, agente penitenciário. O delegado de polícia, mediante despacho nos autos do inquérito policial, poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado sempre que o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o permitir. Item errado. A Constituição Federal de 88 não recepcionou o artigo 21 do CVP, que trata da incomunicabilidade do preso, mas, ainda que tivesse sido recepcionado, o CPP não conferiu ao delegado tal competência, mas ao juiz. Banca-CESP, 2013, Policial Rodoviário Federal. O Ministério Público pode oferecer a denúncia ainda que não disponha do inquérito relatado pela autoridade policial. Item correto. O inquérito policial é uma peça que visa a colheita de elementos de convicção para o ajuizamento da ação penal por seu titular, nas ações penais públicas, o MP. Caso o titular da ação penal já disponha dos elementos necessários, prova da materialidade e indícios de autoria, poderá ajuizar a ação penal mesmo sem a conclusão do IP. Banca-CESP, 2015, do TRE, analista judiciário. Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento. Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial, o prazo legal para que o delegado de polícia termine o inquérito policial é de 30 dias, se Marcos estiver solto, ou de 10 dias, se preso preventivamente pelo juiz, contado esse prazo em ambos os casos da data da portaria de instauração.
Item errado. O prazo, neste caso, é de 30 dias em caso de indiciado solto e 10 dias no caso de indiciado preso, mas, neste último caso, o prazo começa a correr da data da efetivação da prisão, nos termos do artigo 10 do CPP. Bancacesp 2014, Polícia Federal. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá determinar, se for caso, a realização das perícias que se mostrarem necessárias e proceder a acareações. Item correto, CPP, artigo 6º, incisos 6 e 7. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 6, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações, inciso 7, determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Bancacesp 2015, TRE, analista judiciário. Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento. Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial, embora fosse possível a instauração do inquérito mediante requisição do juiz, somente a autoridade policial poderia indiciar Marcos como o autor do delito. Item correto. O indiciamento é privativo da autoridade policial, nos termos do artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013. O indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Bancacesp 2015, TRE, analista judiciário. Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento. Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial, o Ministério Público pode requerer ao juiz a devolução do inquérito à autoridade policial, se necessária a realização de nova diligência imprescindível ao oferecimento da denúncia, como, por exemplo, de laudo pericial do local arrombado. Item correto, CPP, artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Quer entrar para o nosso grupo exclusivo do Telegram para carreiras policiais? Basta acessar a descrição desse vídeo e clicar no link do Telegram.